A teoria do consumidor busca explicar como os indivíduos tomam decisões de consumo a partir de sua renda limitada, de modo a maximizar sua satisfação ou utilidade. A utilidade é o nível de satisfação que o consumidor obtém do consumo de bens e serviços, e o conceito de utilidade marginal é central. Ele representa a satisfação adicional obtida com o consumo de uma unidade extra de um bem. A teoria da utilidade permite entender o comportamento do consumidor e suas escolhas diante de diferentes combinações de produtos, considerando restrições orçamentárias. Por exemplo, se o consumidor percebe que o consumo de determinado bem oferece menos satisfação do que outro, ele tende a redistribuir sua renda para maximizar a utilidade total. A curva de demanda representa graficamente a relação entre a quantidade demandada de um bem e seu preço, mantendo constantes outros fatores. Geralmente, a curva tem inclinação negativa refletindo a lei da demanda. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada, e vice-versa. Além disso, é fundamental compreender a elasticidade da demanda, que mede a sensibilidade da quantidade demandada em relação a variações de preço. Uma demanda elástica significa que pequenas variações no preço causam grandes mudanças na quantidade demandada, enquanto uma demanda inelástica indica que a quantidade muda pouco, mesmo com alterações significativas no preço. Esse conceito é aplicado em análise de políticas de preço, tributação e regulação de tarifas em setores essenciais. A teoria da firma analisa o comportamento das empresas na produção de bens e serviços buscando a maximização do lucro. Para isso, é essencial entender a tecnologia de produção, que define como os insumos, ou fatores de produção, como trabalho e capital, são combinados para gerar produtos. As ferramentas de análise incluem isoquantas, que representam combinações de fatores que produzem o mesmo nível de output, e isocustos, que indicam combinações de fatores que têm o mesmo custo total. A interação entre isoquantas e isocustos permite determinar a combinação eficiente de fatores de produção, ou seja, aquela que minimiza custos para um determinado nível de produção. Em relação aos custos de produção, é importante diferenciar entre fatores fixos, que não variam com o nível de produção, como instalações e equipamentos, e fatores variáveis, que mudam conforme a produção, como matérias-primas e energia. Os custos marginais representam o acréscimo no custo total decorrente da produção de uma unidade adicional e são essenciais para decisões de produção e precificação. No curto prazo, alguns fatores são fixos, enquanto no longo prazo, todos os fatores são variáveis, e a análise de custos marginais ajuda a empresa a determinar o nível ótimo de produção. O conceito de custo total e custo médio incremental também é fundamental. O custo total é a soma de todos os gastos necessários para produzir determinada quantidade de bens ou serviços. O custo médio incremental indica quanto custa, em média, produzir uma unidade adicional, considerando o custo total já incorrido. Esse conceito é amplamente aplicado em setores regulados, como água, esgoto e energia, para definir tarifas, planejar investimentos e avaliar a eficiência da produção. Em síntese, a teoria do consumidor e a teoria da firma fornecem as bases para compreender comportamento de demanda, decisões de produção e precificação. Conceitos como utilidade, curvas de demanda, elasticidade, isoquantas, isocustos e custos marginais são ferramentas essenciais para análise econômica e financeira, auxiliando empresas e reguladores a tomar decisões eficientes, garantir equilíbrio entre oferta e demanda e otimizar recursos escassos de maneira racional e planejada. Os custos afundados, ou sunk costs, são gastos que já foram realizados e não podem ser recuperados independentemente das decisões futuras da empresa. É essencial compreender que esses custos não devem influenciar decisões econômicas, pois eles não variam com a produção ou com alternativas futuras. Por exemplo, se uma empresa investiu em uma máquina específica que não pode ser vendida, esse valor gasto é considerado afundado e não deve interferir na decisão de continuar ou interromper um projeto. A análise econômica pode ser feita sob a perspectiva de equilíbrio parcial ou equilíbrio geral. No equilíbrio parcial, avalia-se apenas um mercado específico isoladamente, considerando a interação entre oferta e demanda naquele mercado, sem levar em conta os efeitos em outros mercados. Já o equilíbrio geral analisa simultaneamente todos os mercados de uma economia, considerando as interações entre eles, como preço, renda e produção. Esse conceito é fundamental para entender como mudanças em um setor podem repercutir em toda a economia e como políticas públicas afetam diversos mercados de forma integrada. As estruturas de mercado influenciam diretamente a formação de preços e o comportamento das empresas.
Na concorrência perfeita, existem muitos compradores e vendedores, produtos homogêneos e liberdade de entrada e saída do mercado, resultando em preços determinados pela interação de oferta e demanda. No monopólio, há apenas um fornecedor, o que permite controle total sobre preço e quantidade produzida. O oligopólio é caracterizado por poucos produtores que dominam o mercado e podem influenciar preços de forma estratégica, muitas vezes levando à interdependência entre empresas. Já na concorrência monopolística, há muitos vendedores, mas os produtos são diferenciados, permitindo alguma influência sobre preços e preferência do consumidor. A formação de preços depende, portanto, da estrutura de mercado e das condições de equilíbrio. Em mercados competitivos, o preço tende a se ajustar ao custo marginal de produção, promovendo eficiência econômica. Em mercados concentrados, como monopólios ou oligopólios, o preço pode se afastar do custo marginal, refletindo o poder de mercado e potencial redução da eficiência. As falhas de mercado ocorrem quando o sistema de preços não promove a alocação eficiente de recursos. Exemplos incluem bens públicos que são não excludentes e não rivais, como iluminação pública e defesa, poder de mercado, quando empresas dominantes conseguem influenciar preços e produção, externalidades, que são efeitos indiretos das atividades econômicas sobre terceiros, positivos ou negativos, mercados incompletos, quando determinados bens ou serviços não possuem mercados adequados para serem negociados, e falhas de informação, quando consumidores ou produtores não têm acesso a informações completas e precisas para tomar decisões racionais. Compreender essas falhas é essencial para justificar a atuação do Estado e de órgãos reguladores, pois a regulação pode corrigir distorções, promover eficiência, proteger consumidores e garantir que bens e serviços essenciais sejam acessíveis e de qualidade. A análise de estruturas de mercado, custos afundados e equilíbrio econômico fornece a base para decisões estratégicas de empresas, planejamento regulatório e formulação de políticas públicas que promovam desenvolvimento sustentável e justiça econômica. O poder de monopólio ocorre quando uma única empresa domina o mercado, sendo a única fornecedora de determinado bem ou serviço. Essa situação permite que a empresa influencie preços e quantidade produzida, podendo resultar em preços mais altos e menor produção em comparação à concorrência perfeita. O monopólio gera impactos diretos na eficiência econômica. A ineficiência alocativa, pois o preço não reflete o custo marginal de produção, e ineficiência produtiva, já que a empresa não enfrenta pressão competitiva para reduzir custos. A integração vertical refere-se à prática de uma empresa controlar múltiplas etapas da cadeia produtiva, como produção, distribuição e venda. Quando combinada com poder de monopólio, essa integração pode aumentar o controle de mercado e criar barreiras à entrada de concorrentes. Em alguns casos, pode gerar eficiência ao reduzir custos de transação, mas também pode aumentar preços e limitar a concorrência, dependendo de como o poder de mercado é exercido. O monopólio natural é um tipo específico de monopólio que ocorre em setores com altas economias de escala, como distribuição de água, energia elétrica ou serviços de saneamento. Nestes casos, uma única empresa pode atender todo o mercado de forma mais eficiente do que várias empresas competindo, pois a duplicação de infraestrutura seria economicamente inviável. O desafio regulatório nesses casos é equilibrar a eficiência econômica com a proteção dos consumidores, evitando o abuso do poder de mercado. A assimetria de informação é uma situação em que uma das partes em uma transação possui mais ou melhor informação do que a outra. Essa diferença de informação pode levar a problemas significativos no mercado, como a seleção adversa, quando consumidores ou produtores com maior risco participam mais intensamente do mercado, e o risco moral, quando uma parte toma decisões arriscadas sabendo que não arcará integralmente com os custos, confiando na proteção ou cobertura da outra parte. Esses problemas são comuns em seguros, serviços financeiros e mercados regulados, exigindo mecanismos de monitoramento, regulação e incentivos corretivos. A estrutura de capital de uma empresa se refere à combinação de dívida e capital próprio, utilizada para financiar suas operações e investimentos. O custo de capital é o retorno exigido pelos investidores para fornecer recursos à empresa e influencia diretamente as decisões de investimento. Uma estrutura de capital eficiente busca equilibrar risco e retorno,
minimizando o custo total de financiamento e garantindo a sustentabilidade financeira da firma. Empresas com alto poder de monopólio podem ter maior facilidade em captar recursos, mas também enfrentam responsabilidades regulatórias que impactam o custo do capital. Compreender esses conceitos é essencial para avaliar o comportamento de empresas em mercados concentrados, os efeitos das políticas regulatórias, a alocação eficiente de recursos e a gestão financeira estratégica. A regulação de monopólios naturais, o monitoramento da assimetria de informação e a análise da estrutura de capital são ferramentas fundamentais para garantir eficiência econômica, proteção do consumidor e sustentabilidade do mercado. O modelo de precificação de ativos de capital, mais conhecido pela sigla CAPM, é uma ferramenta fundamental em finanças para determinar o retorno esperado de um investimento, considerando o risco em relação ao mercado. A ideia central do CAPM é que o retorno de um ativo deve compensar o investidor por dois fatores: o retorno livre de risco, geralmente associado a títulos públicos, e o risco sistemático, que é o risco que não pode ser eliminado por diversificação e que está relacionado às flutuações do mercado como um todo. O CAPM é expresso pela fórmula retorno esperado do ativo igual a taxa livre de risco mais beta vezes retorno do mercado menos taxa livre de risco. O beta é o coeficiente que mede a sensibilidade do ativo em relação ao mercado. Se o beta é igual a 1, o ativo se move na mesma proporção que o mercado. Se for maior que 1, é mais volátil. Se for menor que 1, é menos volátil. Dessa forma, o CAPM ajuda investidores e analistas a estimarem se um ativo está oferecendo um retorno adequado ao risco assumido. Já o custo médio ponderado de capital, conhecido como WACC, é um conceito complementar e extremamente relevante para decisões corporativas e avaliação de investimentos. Ele representa o custo médio que uma empresa paga pelos recursos que utiliza para financiar suas atividades, combinando capital próprio e capital de terceiros, ponderados de acordo com a participação de cada fonte de financiamento na estrutura de capital da empresa. A fórmula do WACC leva em conta o custo da dívida ajustado pelo efeito fiscal e o custo do capital próprio, geralmente estimado pelo CAPM. Assim, o WACC é usado como taxa de desconto em análises de projetos de investimento, avaliação de empresas e decisões estratégicas de financiamento. Quanto menor o WACC, mais barato é para a empresa obter recursos e maior é o valor presente líquido de seus projetos. Em síntese, o CAPM fornece a base para calcular o retorno exigido pelos investidores sobre o capital próprio, e o WACC permite integrar esse custo ao custo da dívida, oferecendo uma visão completa do custo de financiamento de uma empresa. Juntos, esses conceitos são essenciais para a avaliação de investimentos, precificação de ativos, gestão financeira corporativa e decisões estratégicas, garantindo que os recursos sejam alocados de forma eficiente, com equilíbrio entre risco e retorno.